Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso culto em casa em mais essa quarta-feira. Que bom que você já está aí conectado. Peço a você para compartilhar já com seus amigos, compartilhe o link para que mais pessoas possam estar juntos conosco para podermos louvar o nome de Deus, orar e estudar a palavra dele. Antes de nós começarmos aqui, eu quero estender um grande abraço às 7 igrejas do distrito de Araranguá. A igreja de Maracajá, a igreja do Ermo, a igreja do Mato Alto, a igreja da Coloninha, Balneário Arroio do Silva, Morro dos Conventos e Igreja Central. Que Deus abençoe a cada um de vocês que fazem parte dessas igrejas, meus queridos irmãos. E também estendo um abraço a todos os irmãos e amigos que não fazem parte do nosso distrito,
mas que estão aqui também participando conosco desse momento de adoração. Eu estendo um abraço especial à minha irmã querida Manídia Josiane, que ela está sempre acompanhando o nosso culto aqui. Deus seja louvado pela sua vida, viu, mana? Te amo, saudades. E também quero mandar um forte abraço ao meu amigo, de ministério, nosso querido pastor Jonas. Pastor Jonas, que está internado, passando por um processo cirúrgico, mas que também está nos acompanhando no culto dessa noite. Querido, Deus te abençoe e logo mais vamos mais uma vez orar por você, pela sua saúde, pela sua recuperação, tá certo? Então, agora, antes de a gente louvar o nome de Deus através da música, eu quero convidar você que pode para fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai de amor, queremos te agradecer por mais um dia de vida em tua presença. Te agradecer porque mais esta quarta-feira estamos juntos, apesar da distância, mas unidos pelo teu Espírito, e juntos nós queremos te louvar, queremos aprender da tua palavra. Que o Senhor abençoe os momentos a seguir que vamos passar em tua presença. Perdoe, Pai, os nossos pecados e pela tua graça e misericórdia, aceite o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar então um hino que já é conhecido nosso aqui, que tem como título É Tudo por Ele. E uma
Amém, amém. Esse hino ele é muito especial e tem se tornado mais especial ainda lá em casa porque a Lara gosta muito desse hino. Ela ouve a introdução, ela já levanta a mãozinha para louvar. E eu tenho certeza que ela, assistindo agora o culto, com certeza ela já levantou a mãozinha também porque ela gosta muito desse hino. E é um hino que fala de que na nossa vida é tudo por Deus, é tudo por Ele, não é nada mediante a nossa força, mas a grande verdade é que Deus, no seu infinito amor e misericórdia e sua justiça, Ele nos abençoa, nos capacita, nos dá a força necessária, a coragem e a gente então alcança aquilo que é proposto. Deus seja louvado por tudo. E agora eu quero convidar você para cantarmos o hino que tem sido o hino oficial da nossa quarta-feira aqui, dessa série, Os Sinais de Jesus no Evangelho de João. Então nós vamos cantar pedindo a Deus que faça um milagre na nossa vida. Você talvez esteja à espera aí de um milagre, clamando por um milagre. Então vamos juntos unir nossas vozes, cantando esse hino em louvor a Deus, pedindo a Ele que realize um milagre verdadeiramente na nossa vida. Vamos louvar. Milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do Salmo está. Eu te peço milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está.
Amém. É esse milagre verdadeiro que você e eu precisamos. O milagre de confiar em Deus, mesmo quando não existem milagres. Aí está o segredo da caminhada com Deus até o dia em que Ele vai aparecer nas nuvens dos céus. E agora, eu quero chamar as crianças. Onde estão as crianças? Já estão aí acompanhando o culto? Se porventura não, chame elas agora, porque talvez elas possam estar aí desenhando, estar brincando, né? Porque a criança, ela não tem uma concentração como a de um adulto. Então, ela se concentra um pouco, já vai fazer uma outra atividade, mas agora então, chame todas elas, para que elas acompanhem a sequência da história da vida de Jesus. E hoje vamos assistir ao 3º episódio. Então, preste atenção que lá vai a história para as crianças. Então vocês agirão como seu pai que está no céu. Ele faz raiar o sol sobre Nazaré? Ele cresceu lá, não foi? Quem é esse homem? Jesus, profeta, faz milagres? Ele é um carpinteiro. As suas irmãs não vivem aqui ainda? Onde ele conseguiu tanta sabedoria? Mas, espera! Profetas são honrados por todo mundo, exceto pelas pessoas da sua cidade e sua própria família. O que foi? É João. Ele tá morto. Eu preciso ficar sozinho. Vão todos para Betsaida, ele disse. Sem reclamar, acho que estamos chegando lá. Nós vamos afundar. Hã? O que foi? Fantasma! Quê? Vocês estão loucos? Não se preocupem, sou eu. Não tenham medo. Pedro! Se é o senhor mesmo, me mande ao seu encontro na água. Venha. Eu tô andando! Uou! Ai! Opa! Oi! Ah! Não! Senhor, me salva! Pedro, por que você duvidou? O Senhor é o Filho de Deus! Que história legal, né, crianças? Vocês viram como Pedro foi corajoso e andou sobre as águas? É verdade que depois, quando ele olhou para o vento, né, para a tempestade que estava se levantando, ele acabou afundando. E Cristo falou para ele, por que você
não confiou? Por que faltou fé? Por que você duvidou? Né? E a gente aprende uma grande lição aqui, crianças. Nós devemos sempre confiar em Jesus. E sempre que Ele nos pedir para fazer algo, a gente pode fazer com fé, não duvidando, que com certeza vai acontecer. Lembre-se sempre, Jesus ama muito a cada um de vocês. Que vocês continuem firmes obedecendo a Jesus, obedecendo ao papai, à mamãe, e assim continuem brilhando por Ele onde quer que vocês estejam. Deus abençoe vocês, tá bom? E na próxima semana nós vamos dar a sequência da nossa série A Vida de Jesus. E agora eu quero convidar não só vocês, crianças, mas também a todos os demais que estão nos assistindo, porque nós vamos entrar no nosso momento Wi-Fi Cell. É o nosso momento de oração. E hoje eu tenho aqui alguns pedidos bem especiais para a gente estar orando. Nós vamos orar por algumas pessoas que estão precisando de saúde e eu vou aqui mencionar algumas delas. Nós vamos orar pelo tio da irmã Jaqueline, que ele está com um câncer no esôfago. Então que Deus esteja com ele. Vamos orar também pela irmã Fátima. A irmã Fátima também está lutando contra um câncer. Ela está bem confiante no Senhor. Que Deus cuide de você, irmã Fátima. Também nós vamos orar de maneira especial pelo nosso querido e amigo pastor Jonas. Para quem não o conhece ou não lembra, o pastor Jonas foi quem dedicou a Lara ao Senhor na Igreja Central de Araranguá. E ele está passando por um processo cirúrgico. Ontem à noite ele já realizou uma cirurgia. Então, que Deus continue cuidando dele e que ele se recupere tão logo para voltar às suas atividades normais. Pastor Jonas, Deus é contigo, meu amigo. E também vamos orar pela mãe do pastor Joel, a irmã Maria Moraes. Ela está internada com o Covid-19. Ela testou positivo, está internada, por ser de idade inspira cuidados. Então lembremos de estar em oração também por esta serva do Senhor, tão dedicada no Clube dos Bravadores e em outras funções de evangelismo, sempre se dedicou a Deus e agora ela está internada. Temos a certeza de que Deus está lá com ela e já fazendo o melhor, mas vamos continuar orando para que tão logo ela também se recupere. E oro também pelo meu amigo Marcos Daniel, carinhosamente eu chamo ele de Neném. Ele também testou positivo para o Covid, está em casa e a minha oração, tenho orado por ele e peço que orem também, é que ele se recupere, fique bom logo e volte às suas atividades normais. Então hoje os nossos pedidos estão relacionados aos nossos irmãos e amigos que estão aí enfrentando alguma dificuldade na saúde. Mas sabemos que Deus é o médico dos médicos e Ele vai operar o milagre com toda certeza. Ele pode todas as coisas. E o pedido especial de toda quarta-feira que eu tenho apresentado aqui é a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Você e eu precisamos do Espírito Santo para vencermos a nós mesmos e para cumprirmos a missão que Deus confiou à sua igreja. É somente por Ele, somente com a ação do Espírito na minha e na sua vida, para a gente poder realizar aquilo que Deus deseja. Então, nesse momento, nós vamos orar, entregando a Deus esses pedidos e confiando que Ele já está nos ouvindo pelos méritos de Cristo. Se puder, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Pai, grandioso Deus, como é bom estar em Tua presença através da oração. Como é bom poder entrar na Sua sala de audiência e poder, pelos méritos de Cristo, falar com o Senhor. Aqui estamos porque Cristo Jesus deu a sua vida por nós. Ele conhece, Pai, o que vai no nosso coração. Ele venceu o pecado, Ele venceu a própria morte e Ele hoje nos dá o direito de estarmos em Tua presença. E aqui em Tua presença, ó Deus, nós queremos entregar os pedidos que mencionamos aqui. O tio da Jaqueline, a irmã Fátima, o pastor Jonas, a irmã Maria Moraes, ao meu irmão em Cristo e amigo Marcos Daniel, que o Senhor esteja olhando a vida de cada um deles. Eles representam a todas as pessoas que estão enfermas, Pai, que precisam de cura. Sabemos que Tu és poderoso e Tu podes curá-los
num piscar de olhos, num estalar de dedos, que a Tua vontade se faça, Pai, porque a Tua vontade é soberana, ela está acima do Teu poder. Mas, Pai querido, entregamos em Tuas mãos porque confiamos que Tu podes e sabemos que Tu já estás fazendo o melhor na vida de cada um deles. Também, Pai querido, o nosso pedido especial de toda quarta-feira é que o Senhor dê a nós do Espírito Santo. Pai querido, se para termos mais do Espírito é necessário uma purificação na nossa vida, que o fogo do Espírito, Pai, venha nos purificar, venha nos limpar, venha nos abrir a mente, venha nos fazer conhecer aquilo que talvez estejamos fazendo de errado, que está impedindo mais da Tua ação na nossa vida. Abra os nossos olhos, nos ajude, ó Deus, a compreender que dependemos do Senhor diariamente e que precisamos do Espírito Santo para vencermos a nós mesmos e para cumprirmos a missão que o Senhor confiou à Tua igreja. Que o Teu Espírito Santo, Ele não desista de nós, que Ele opere, que Ele trabalhe na nossa vida, que Ele nos transforme, que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo e que Ele nos conduza a Cristo Jesus, o nosso Salvador, para que sejamos transformados e assim, ó Deus, usados de maneira ousada pelo Senhor para cumprirmos a missão. Nos abençoe e nos guarde. Oramos, Pai, agradecidos no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Agora que falamos com Deus através da oração, nós teremos o privilégio de ouvi-lo, porque Ele vai falar conosco através da sua palavra. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de João, que é o livro que estamos estudando nessa série, Os Sinais de Jesus Cristo no Evangelho de João, e hoje abra no capítulo 5, leremos do versículo 1 até o versículo 9, ok? Então, encontrando aí, eu vou fazer a leitura aqui, e a minha tradução diz o seguinte: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Acabamos de ler o terceiro sinal de Jesus Cristo no Evangelho de João. Já estudamos 2, o primeiro vocês lembram? Justamente a transformação da água em vinho. O segundo estudamos semana passada, que tratou justamente da cura do filho do oficial do rei. E hoje vamos estudar esse milagre tão especial e com tantas lições para mim e a sua vida. Para a gente entender o contexto, vamos analisar então o verso 1 e o versículo 2 também. O verso 1 fala que Jesus havia subido para Jerusalém para participar da festa dos judeus. Veja, Jesus Cristo ele não morava em Jerusalém. Jesus Cristo ele também é chamado de Nazareno, ou também de Galileu. Por que Jesus recebe esses nomes? Porque Nazaré era justamente a cidade dos seus pais. José e Maria eram de Nazaré. E Nazaré é uma cidade que fica na região da Galileia. Por isso que Jesus também é chamado de Galileu. Ele nasceu em Belém, lembram? Foi criado em Nazaré e desenvolve seu ministério, a maior parte dele, na Galileia, onde depois ele vai morar na casa de Pedro em Cafarnaum, que também fica junto ao mar da Galileia, na região ali justamente da Galileia.
E agora então é dito que Jesus subiu para Jerusalém. Por quê? Porque ele saiu da Galileia, foi em direção a Jerusalém, e Jerusalém ela fica situada no alto de um monte. Por isso a expressão subiu para Jerusalém. E Jesus chega então agora para essa festa. Nós não sabemos que festa era essa. A Bíblia menciona a festa dos judeus. Haviam 3 grandes festas em Jerusalém que os judeus naturalmente iam participar. A do Pentecostes, a festa da Páscoa e também a festa dos tabernáculos. Pelo texto, nós não sabemos qual das 3 é a festa. Mas, pelo contexto aqui do milagre, esse detalhe para nós agora não faz tanta diferença. O que faz diferença é saber que Jesus subiu a Jerusalém e ele estava participando da festa. E ao participar daquela festa, diz o texto que junto à Porta das Ovelhas, que é uma das portas de acesso a Jerusalém, havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, né, e paralíticos. Perceba que o pecado ele é trágico, né? Deus não nos criou para a dor e o sofrimento e as doenças. Não estava no plano de Deus essas coisas. Mas a gente percebe aqui que nessa festa, um momento de alegria, um momento de louvar a Deus, um momento de celebrar a Deus, a salvação em Deus, a esperança que há em Deus, paralelo está ali a realidade do pecado. Uma multidão, diz o texto, de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E por que essa multidão trágica, afetada pelo pecado, não somente por pecados que eles haviam cometido, mas pela consequência de sermos pecadores e de estarmos no mundo de pecado. E eu chamo essa multidão aqui de trágica do pecado. Por que essa multidão estava ali? Porque o verso 4 diz que eles acreditavam que junto àquele tanque, um anjo ele movia as águas e quem entrasse no mover das águas era curado. Havia essa crença. Não sei na sua Bíblia, mas na minha, ela tem um colchete justamente aqui no verso 4. E o colchete, ele transmite a ideia de que essa informação, ela não estava no manuscrito no qual João escreveu. Isso foi acrescentado para dar a entender ao texto, justamente em conexão com o verso 7, que daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho melhor. Então veja que havia essa crença. Eles acreditavam que um anjo ia mover as águas. E como que aquelas águas se moviam? Porque haviam fontes, né, ali em Jerusalém. E acredita-se que aquela fonte, por certo tempo, ela jorrava água um pouco mais forte. E nesse jorrar mais fortes, eles acreditavam que era então um anjo que estava agitando. E nesse momento que havia o agito, aqueles que eram mais fortes, eles atropelavam aqueles que eram mais fracos, menores, e se jogavam no tanque em busca de cura. É interessante que todas as pessoas, conscientemente ou inconscientemente, elas estão em busca de solução. Todas as pessoas estão atrás de uma solução para a sua vida. Talvez esteja falando para alguém que recebeu o link aqui do culto, está assistindo agora. Talvez não tenha nem o hábito de ler a Bíblia, ir a uma igreja e está ouvindo agora a mensagem, mas essa pessoa está em busca de esperança, está em busca de paz, está em busca de uma solução para a sua vida. Entenda, você não está sozinha nessa busca. Todas as pessoas do mundo estão atrás dessa busca. E não foi diferente com aquela multidão. Aquela multidão estava em busca de solução. Diz o texto que junto daquela multidão que estava em busca de solução, estava também um homem que estava enfermo há 38 anos. 38 anos ele estava enfermo. A Bíblia não descreve qual era a enfermidade desse homem, mas ela nos dá a entender que essa enfermidade o impossibilitava de caminhar.
Jesus, ao ver aquele homem junto à porta, Jesus se sensibiliza. Jesus, ao ver aquela multidão que tem mais força e consegue chegar primeiro, acreditando que vai ter uma cura através daquela água, mas isso não passava de uma crendice. Jesus vê aquele homem que estava ali inválido há 38 anos. Aquele homem que, em meio àquela multidão, porque estava acontecendo a festa, pessoas entrando, pessoas saindo, aquele homem, muito provável, estava ali esquecido. As pessoas passavam e não davam nem sequer a mínima para aquele homem. Mas ali estava alguém que está atento às necessidades humanas. Ali estava alguém que é de fato a solução da busca humana. Ali estava alguém que consegue ler o íntimo e o coração de cada um dos seres humanos. Jesus Cristo. Jesus, ele subiu para a festa. E diz o verso 6 que Jesus, vendo-o deitado, interessante, de todas as pessoas que passaram ali, talvez até algumas viram, mas simplesmente viram, é só mais um que está aqui tentando ser curado. Mas o texto diz que Jesus, vendo-o deitado, perceba que Jesus vê. Jesus está atento. Ele vê todas as coisas. Ele viu o momento que hoje você se acordou. Ele viu se você agradeceu a Ele por mais um dia de vida ou não. Ele viu. Ele viu hoje a sua primeira refeição. Ele viu hoje você dando um abraço e um beijo na sua filhinha, no seu filhinho, antes de sair para o trabalho. Ele viu você hoje chegando no trabalho, cumprimentando seus colegas, cumprimentando suas amigas. Ele viu tudo. Ele vê você. Ele vê a sua vida. Mas ele só não vê. Veja o que diz o texto. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, além de Jesus ver você, ele sabe de fato como que está a sua vida. Ele sabia que aquele homem estava inválido há muito tempo. E ele sabe também como que você está. Ele sabe o que é que tem sido motivo de alegria para a sua vida. Ele sabe também o que tem sido motivo de preocupação para o seu viver. Ele sabe também o que tem roubado o seu sono. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabe solucionar o problema que está na sua vida. Jesus sabe. E ele, sabendo daquele homem que estava ali há tanto tempo assim, ele perguntou: queres ser curado? Essa pergunta não foi para provocar o estímulo da vontade daquele homem, mas essa foi uma pergunta retórica, foi uma pergunta que já automaticamente induziu a resposta. Claro que eu quero. Jesus, ao fazer essa pergunta àquele homem, Jesus isentou de perguntar para ele se ele tinha fé, isentou de perguntar para ele se ele era um homem fiel a Deus ou não. Jesus simplesmente perguntou se ele queria ser curado. E nessa noite Jesus também está perguntando para mim e para você: queres ser curado? Queres que eu te faça um milagre? Queres que eu responda a oração que você tem há tanto tempo me pedido? Queres ser de fato restaurado? Jesus pode. Assim como ele perguntou para aquele paralítico, ele também pergunta para você. Diz o texto que, ao fazer essa pergunta, o enfermo respondeu. Aqui eu disse paralítico porque a enfermidade o impossibilitava de andar. Ele estava deitado e por isso eu já denominei ele de paralítico. Mas veja,
O enfermo responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Interessante a resposta. Jesus pergunta se ele quer ser curado e ele diz: olha, Senhor, eu não tenho quem me jogue lá no tanque. Eu até quero ser curado, mas eu não tenho por onde. Eu não tenho ninguém. Ele diz: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Que triste a vida desse homem. Não tinha um amigo ali para ajudá-lo. Não tinha uma pessoa que sensibilizasse por ele, para poder ajudá-lo nessa crença que ele tinha de que no agito das águas ele poderia ser curado. Não sabemos porque ele não tinha amigos. Não sabemos se ele foi um falso amigo. Não sabemos se ele foi um traidor. Não sabemos. Mas a verdade é que o texto afirma que ele não tinha ninguém. Mas é interessante que, enquanto ele está dando essa resposta, dizendo, eu não tenho ninguém, mal sabia ele que na frente dele, acima dele, porque aquele enfermo estava deitado, aquele que estava acima dele, reclinando a cabeça para ele, era alguém maior do que a própria doença que ele tinha. Era alguém maior que o universo. E aqui a gente aprende uma grande lição. Pouco com Deus é muito. Muito sem Deus é nada. O que é que tinha aquele homem? Não tinha amigos para ajudá-lo. Não podia caminhar. A única coisa que ele tinha era uma esteira e bem provável um cobertorzinho para poder se aquecer à noite. Mais nada. Mas só que naquele momento, diante dele, estava o Deus do universo que havia se feito carne para dar a vida pelos seus. Diante daquele homem estava Jesus, o Deus encarnado, que veio para redimir a humanidade. Em frente àquele homem estava Jesus, o Criador dos céus e da terra. Estava Cristo, que é o médico dos médicos. Estava o Cristo, que não encontra impossibilidade alguma. E diante disso, tendo essa autoridade, tendo esse poder, sendo quem Ele é, Jesus Cristo diz, está aqui, vamos ler na íntegra, o verso 8 diz o seguinte, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem não titubeou. Ele poderia duvidar, mas espera aí, quem és tu para dizer levanta-te, toma o teu leito e anda? Primeira vez que eu estou te vendo, primeira vez que estás me vendo, você veio aqui para me fazer de palhaço, é isso? Aquele homem poderia chegar a essa conclusão, mas ele acreditou. Ele acreditou na palavra. E ao acreditar na palavra, diz o texto que ele de um salto se colocou em pé. Diz aqui, ó. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Não tomando leite, né? Não era refeição. Tomando o leito, pôs-se a andar. Você percebe? Ele creu na palavra. E simplesmente, ao ouvir aquela palavra, ele agarrou aquela palavra e se levantou. Mais uma vez a gente vê o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus que criou os céus e a terra é a mesma palavra que agora traz vida, vigor para aquele homem. Os seus nervos estavam atrofiados, mas a palavra de Deus trouxe vida. Sabe, há muitas pessoas que estão também com os nervos espirituais atrofiados. Estão deixando os nervos espirituais atrofiarem, porque infelizmente não têm dedicado tempo para estar na presença de Deus.
não tem marcado diariamente o seu momento com Deus, colocado o seu relógio, o seu celular para despertar, para acordar e estar na presença de Deus, que seja 10 minutos, que sejam 15, que sejam 5, mas é o momento fundamental para que a vida espiritual se torne mais vigorosa. Há pessoas que estão com a vida espiritual atrofiadas já há muito tempo. E muitas delas estão assim, porque duvidam da palavra. Mas será mesmo? Será que se eu passar a ler a Bíblia, a minha vida vai ser transformada? Mas o que tem de poder especial é só um livro. Duvidam da palavra de Deus. Se eu estou falando para alguém que está sentindo a sua fé, a sua espiritualidade atrofiada, para alguém que está com paralisia espiritual, confie na palavra de Cristo. A mesma palavra que curou aquele enfermo que estava há 38 anos paralisado, essa mesma palavra está à sua disposição hoje. E se você tem uma Bíblia, está aí, na sua mão, o mesmo poder. Você crê ou você duvida? Cristo quer curar você. Ele vê você, Ele sabe da sua real situação e a palavra dele está à disposição para realizar os milagres necessários. Então somente creia nesse poder maravilhoso da palavra de Deus. Interessante que nós lemos até o versículo 9, mas a história continua. Essa história registrada aqui do verso 1 ao 9, ela é a introdução de toda uma discussão que vai acontecer no decorrer do capítulo 5. Os judeus começam a questionar a autoridade de Jesus. E é interessante que agora aquele homem que estava 38 anos inválido, foi curado, foi restaurado, foi transformado. Ele agora, ao se apresentar para os judeus, para os líderes religiosos e falar, olha, eu sou curado, ao invés de os judeus aproveitarem a festa e celebrar a cura daquele homem, eles infelizmente começaram a perguntar, quem fez isso com você? Por que você está carregando o seu leito no dia de sábado? Você não pode fazer isso. Veja que aquele momento de alegria no coração daquele homem, que estava não só alegre, mas também grato, porque ele foi para o templo. Ele estava na porta da cidade. E diz agora que ele foi para o templo. Ele foi lá com certeza para agradecer a Deus. Ele então é questionado por que ele estava carregando o leito, porque segundo as leis judaicas era proibido carregar o leito. Deus em nenhum momento proibiu carregar o leito no dia de sábado, até porque aquele leito de maneira especial não era uma cama como nós temos hoje. Era algo que você enrolava e poderia colocar no ombro. Mas é que segundo as leis judaicas, que eles inventaram para proteger a lei de Deus e o próprio sábado, eles criaram vários itens de proibições no dia de sábado. Eles não poderiam nem carregar sequer um botão no bolso. Se porventura descobrissem no meio do trajeto, e se não fosse de valor aquele botão, tinham que continuar andando e jogar o botão no chão. Veja só que ponto chegou. E justamente por isso eles questionavam a Jesus, porque Jesus Cristo, no dia de sábado, ele contrariava todas essas leis que foram criadas pelos próprios judeus, não foi nem por Moisés, foi pelos próprios judeus, após o cativeiro, que inventaram essas leis. E aí então, Jesus Cristo, ao não obedecer essas leis, eles ficavam furiosos com Jesus. E eles agora queriam saber quem tinha curado aquele enfermo. E o enfermo, no meio da multidão, não sabia quem era, porque Jesus curou e seguiu o seu caminho. Mas diz que lá no templo, depois de um tempo, Jesus encontra com ele. E é interessante, está aqui no verso 14,
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Bem provável, embora a Bíblia não diga, mas a enfermidade daquele homem estava ligada a algum pecado. Assim como o paralítico que está registrado lá em Marcos, capítulo 2, aquele paralítico que foi colocado sobre o telhado, né? Lembram? Jesus, quando o viu de primeira, falou: perdoados estão os teus pecados, né? Aqui Jesus não proferiu perdão para aquele homem, mas agora nessa conversa com ele, fica implícito aqui que aquele homem tivesse algum pecado e por causa disso estava sofrendo ali a atrofia no seu corpo. E é interessante que Jesus dá um conselho para ele: filho, você já está curado, então não peques mais, para que não suceda coisa pior. Aqui a gente não só aprende aqui um conselho de Jesus, mas a gente aprende algo muito profundo dentro do plano da redenção. Uma pessoa que é salva uma vez, ela não é salva para sempre. Porque a nossa salvação, a minha e a sua salvação, ela não ocorreu na cruz. Isso mesmo, eu não estou falando nenhuma besteira não. A minha e a sua salvação não ocorreu na cruz. A minha e a sua salvação ocorreu quando nós, atraídos pelo amor de Deus, fomos à presença dele, confessamos os nossos pecados e dissemos: Senhor, eu te aceito como meu salvador pessoal. Ali aconteceu a nossa salvação. Mas o que aconteceu na cruz? Na cruz, Jesus pagou a sua própria justiça e ali agora, com aquele pagamento, a sua própria justiça, que foi a sua morte, ele então tem o direito de justificar e de salvar a quem ele quiser. É com base no sacrifício dele, realizado lá, que hoje eu e você podemos pedir perdão a ele, podemos confessar que cremos nele e ele então, que está no santuário celestial intercedendo por mim e por você diante do Pai agora, conforme registra a carta aos Hebreus capítulo 9, ele então nos concede o perdão, nos concede a salvação. Sendo assim, nós podemos muito bem ser assaltados pelo pecado, sermos assaltados pela tentação, nos afastarmos de Deus e perdermos a nossa salvação. Por isso o conselho de Jesus: vai, amigo, mas cuidado, não peque mais, para que você não venha a sofrer um dano pior. Esse mesmo conselho Jesus dá para mim e para você, que recebemos a salvação nele. O conselho de não voltarmos para o pecado. E a única maneira de não voltarmos para o pecado é andar com Jesus. Um dia você e eu estávamos atrofiados pelo pecado. Vivíamos deitados no pecado. Mas Cristo, pela sua palavra, nos alcançou, nos deu vida e nos tirou do pecado. Fez com que agora a gente se levantasse e caminhasse em novidade de vida. E é nessa novidade de vida que Jesus quer que a gente caminhe, quer que a gente continue trilhando. E a gente só vai conseguir trilhar nessa novidade de vida até chegarmos ao porto seguro, que é a vida eterna, se diariamente segurarmos firmes nas mãos de Jesus. E assim então podemos seguramente olhar para Ele e, em meio às tentações, às dificuldades da vida, estarmos em segurança nas mãos do nosso Pai. Eu pergunto a você: você aceita o milagre de Cristo na sua vida? Você quer ser curado? Eu não sei qual é a área da sua vida que está atrofiada, mas eu sei que Jesus vê, eu sei que Jesus sabe e eu sei que Jesus pode curar você. E se você quer essa cura, se você quer esse milagre no seu viver, eu quero convidar você para juntos cantarmos mais uma vez esse hino que tem sido o nosso hino oficial de quarta-feira. Cante e declare a Deus que você quer um milagre. Vamos louvar.
jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Amém. Que bom que você pôde cantar, eu também pude cantar, pedindo a Deus os milagres que precisam ser realizados na nossa vida e confiando que Deus pode nos curar de tudo que for necessário. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Confiando então no nosso Mestre, eu quero convidar você agora para a oração final. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Obrigado por este relato que nos trouxe inspiração e coragem para darmos um passo de fé a mais em Tua direção, confiando no Teu amor e na Tua graça. Abençoe, Pai querido, esta pessoa que ora comigo, que pediu ao Senhor por uma cura, que crê que o Senhor pode curá-la, que a Tua vontade se faça e que creiamos sempre no maior milagre, Pai, que é o milagre de confiar no Senhor, mesmo quando os milagres não venham a acontecer, mas que continuemos segurando firmes as Tuas mãos até aquele grandioso dia. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que Deus abençoe você grandemente e até a próxima quarta-feira na nossa sequência de estudos da nossa série Os Sinais de Jesus Cristo no Evangelho de João. Forte abraço, Deus abençoe.